Procedimentos para a instalação da solução Global RP. Nesta primeira etapa, será então instalado a versão do SQL Server Express 2008 R2, que é o nosso gerenciador de banco de dados da solução Global RP. Então, partimos de um ponto que você já tem o executável já baixado em seu computador. Então vamos acionar um duplo clique em cima deste executável do SQL Server 2008 R2. Será então realizado o processo de extração dos arquivos. Ao extrair todos os arquivos, aguarde enquanto a instalação do SQL Server é processada. A seguir, selecione a opção Nova instalação ou adicionar recursos de uma instalação existente. Ao clicar sobre esta opção, abrirá uma tela de aceitação dos termos de licença, conforme veremos a seguir. Devemos então aguardar enquanto o SQL já vai configurando as operações atuais. Nesta etapa é realizado então uma conferência nos parâmetros necessários para a instalação do SQL Server. Nessa tela você deve aceitar os termos de licença e clicar no botão avançar. É importante destacar que estamos instalando a versão do Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, que é uma versão gratuita desta ferramenta. Clique em avançar. O próprio instalador vai executar todos os parâmetros para ver se a máquina é compatível para a instalação do produto. Aguarde o processo de instalação. As operações de instalação e configuração do SQL Server. Nesta etapa de seleção de recursos, clique no botão Selecionar tudo e em seguida clique no botão Avançar, pois nós queremos então instalar todos os recursos presentes neste executável do SQL Server 2008 R2. Os mecanismos de bancos de dados, todas as ferramentas de recursos compartilhados do SQL e etc. Clique no botão Avançar. Ao abrir esta tela, iremos realizar a configuração da instância. Iremos marcar como instância nomeada para que possamos dar um nome à instância de nosso banco de dados. Por padrão, utilizamos em letras maiúsculas o nome de nossa solução, Global RP. O ID da instância é alterado automaticamente. E clique no botão Avançar. Em seguida, entraremos na tela de configuração do servidor, que são as contas de serviço. Na coluna Nome da conta, localizada na parte central da tela, escolha a opção Autoridade NT Sistema para todos os serviços. Então, para nós atribuirmos de uma única só vez, clique nesse botão localizado na parte inferior. Então, deve ser parametrizado a opção Autoridade NT Sistema. Clique no botão OK, que será preenchido automaticamente para todas as contas de serviços do SQL Server. Marque todas as opções como automática.
pois o tipo de inicialização de todas as contas deve ser selecionada desta forma, automática, para que todos os serviços startem de forma automática no processo de inicialização do Windows. Clique no botão Avançar. Na configuração do mecanismo de banco de dados, no campo Provisionamento de contas, devemos então marcar a opção Modo Misto, que corresponde à autenticação via SQL Server ou pelos próprios usuários do Windows. Deve ser então atribuído a senha padrão. Nós trabalhamos com a senha padrão conforme está descrito no manual. Confirmo esta mesma senha no campo de baixo. No campo Especificar administradores do SQL, clique no botão Remover e em seguida no botão Adicionar. Você deve passar o parâmetro de todos e clicar no botão Verificar nomes. Clique no botão OK. Por padrão, utilizamos então todos. Clique no botão Avançar. Nesta etapa, permanecer a seleção na configuração de modo nativo e clique no botão Avançar. Em caso de erro de relatórios, caso deseje enviar para a Microsoft, marque esta opção. Caso não deseje fazer o envio desses relatórios, clique no botão Avançar. Nesta etapa, será realizado o acompanhamento e do andamento da instalação. Este procedimento demora alguns minutos, onde está sendo extraído e instalado em seu computador todas as ferramentas do SQL Server 2008 R2. Após concluir o processo de instalação do SQL Server 2008 R2, caso você tenha êxito, será mostrada a seguinte tela. Clique no botão Fechar. Na etapa número 2, devemos então acessar as ferramentas de configurações do SQL Server e realizar alguns parâmetros. Então, dentro do menu Iniciar, todos os programas, devemos localizar o SQL Server, ferramentas de configuração. Devemos então ir na ferramenta SQL Server Configuration Manager. Dentro desta tela são mostrados os serviços que estão rodando do SQL Server. Selecione então os protocolos do SQL Server através de um duplo clique ou expandindo aqui pelo sinal. Com o botão direito sobre os protocolos, clique no botão Habilitar. Todas as alterações feitas serão salvas, só que elas só terão efeito após reinicializarmos o serviço. Clique no botão OK. Devemos habilitar então todos os protocolos de rede, que são os pipes, os protocolos TCP/IP e o protocolo VIA. E em seguida clique no botão Fechar. Novamente, dentro do menu Iniciar, entraremos então no SQL Server Management Studio, ou como também ele é conhecido de SSMS, que são as abreviaturas do nome SQL Server Management Studio. Dentro desta tela, nós então podemos realizar a autenticação de duas formas: pela autenticação do Windows ou pela autenticação do SQL Server, conforme foi parametrizado no momento da instalação. Vamos então realizar a autenticação via SQL Server. O usuário padrão
é o SA, e a senha padrão conforme está descrita no manual. É importante destacar que nunca marque essa caixa de lembrar a senha. Em seguida, clique em conectar, aguarde o processamento, será aberta a seguinte tela. Ainda devemos realizar algumas parametrizações, então, dentro da pasta Segurança, expanda a pasta Logons. Dentro do usuário SA, clique com o botão direito sobre ele e vá até a opção Propriedades. A instalação do SQL Server 2008 foi realizada através de uma versão em português do Brasil. Então, por essa razão, devemos alterar o idioma para o inglês. O banco de dados padrão é o master e clique no botão OK. Estamos mudando o idioma para que o RP e o banco de dados não existam conflitos entre eles. O próximo passo é clicarmos com o botão direito sobre banco de dados e selecionar a opção Novo Banco de Dados. Ao abrir esta tela, iremos digitar o nome do banco de dados e clicar no botão OK. Observe que a base de dados foi criada automaticamente. Em seguida, clique com o botão direito sobre o banco que acabamos de criar, chamado Global RP. Com o botão direito, navegue sobre Tarefas e selecione a opção Restaurar. Em seguida, marque a opção Banco de Dados. Será aberto a seguinte janela. No campo Origem de restauração, selecione o dispositivo de origem, clique sobre o botão com os 3 pontinhos. Então, devemos localizar a nossa base de dados. Clique no botão Adicionar, informe o local correspondente da base de dados. Por padrão, o SQL vem com os arquivos .back. Altere para todos os arquivos. Selecione o banco de dados desejado. Neste caso, empresa modelo. Clique no botão OK. Novamente, sob o botão OK, devemos marcar a opção Restaurar na base de dados e em seguida na aba Opções devemos marcar então a opção Switch Replace, ou seja, substituir o banco de dados existente, caso exista. Após marcar esta opção, clique no botão OK. Através dessa caixa de diálogo, nós somos informados que a restauração do banco de dados Global RP foi concluída com sucesso. Clique no botão OK para fechar o programa de restauração de base de dados. Na próxima etapa, será iniciado a instalação da solução Global RP. Após restaurar a base de dados, clique no botão Fechar